Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, sou o host dessa segunda temporada junto com a Camila Guimarães. E o Mereu Talks tem semanalmente trazendo aqui temas de gente e gestão. E hoje eu estou com o Ivan, que é cofundador e CEO da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Tudo Prazer certo. estar aqui com você em mais um grande episódio. E com uma pessoa super inspiradora que eu gostaria que você apresentasse para nós. Exato, a gente trouxe hoje para falar sobre a criação de ambientes de trabalhos transformadores a Márcia Baena, que é executiva de Gente e Gestão. Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Mereu Talks. Um prazer para mim estar aqui, tenho certeza que vai ser um papo super legal. Bacana. Márcia, conta um pouco pra gente a sua trajetória, quem é você, o que você traz aí de bagagem pra gente hoje. Tá bom, vamos lá. Bom, eu primeiro sou Márcia Baena, né? Eu gosto de contar que eu sou paranaense, sou nascida no interior do Paraná, numa cidadezinha bem pequena chamada Santo Antônio da Platina, sou pé vermelho, lá a gente fala porta, porteira, Márcia, né? Eu nasci lá, sou filha do meio, tenho mais duas irmãs, sou casada, minha formação é em psicologia, eu me formei na Universidade Federal do Paraná. Eu gosto de contar que na minha vida eu me mudei muito, né? Eu já morei em 11 cidades diferentes, eu já morei em 25 casas diferentes e até ali o segundo grau já tinha passado por 5 escolas. Eu gosto de contar isso porque foi uma experiência da minha vida que ajudou a formar quem eu sou hoje, né? Eu acho que se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês, né? Porque minha natureza é aquela criança mais tímida, que os professores chamavam a mãe na escola porque a criança tinha dificuldade de fazer amiguinho na hora do lanche, né? Então, foi tanta mudança que eu fui aprendendo a me socializar, né? Outra coisa que eu gosto de contar, e só voltando um pouquinho, porque eu acho que assim, essas experiências, acho que é até importante a gente estar bem atenta a elas, porque essas experiências, elas no dia a dia, elas vão nos transformando também como profissionais, como pessoas e tudo mais. A outra coisa que eu gosto de contar de mim é que eu acredito muito no poder de transformação que o trabalho tem na vida das pessoas. A minha própria história foi transformada pelo trabalho. Muitas coisas que eu fiz pela primeira vez, eu fiz a trabalho. Primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu fiquei no hotel, primeira vez que eu saí do país. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo literalmente o meu crescimento como pessoa a partir do trabalho. Então, a temática de hoje, para mim, é fundamental, porque eu acredito muito, muito nisso, né? Então, eu me tornei arrimo de família com 17 anos, eu fui para Curitiba para estudar, eu fiz federal, como eu contei, e lá eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar primeiro dando aula, professora, alfabetizando criança, depois alfabetizando adulta, depois eu fui para o mundo da psicologia organizacional, eu comecei no SESC Paraná, fazendo um estágio, fui efetivada, depois fui trabalhar na LL, na América Latina Logística, que foi a empresa que me ensinou sobre gente e gestão, né? Se eu não tivesse passado por lá, não estaria aqui conversando com vocês hoje. Fiquei um bom tempo na LL, como tinha ficado um bom tempo no SESC. Recebi um convite para ir para a Seara Alimentos, na época que a Cargill estava comprando a Seara. Fui até lá, me mudei para Santa Catarina na época, fiquei aproximadamente 6 anos. Depois eu saí de lá a convite do Grupo Pão de Açúcar, foi quando eu vim para São Paulo, né? Eu estou em São Paulo desde 2010. Fiquei no Pão de Açúcar 1 ano e meio, foi o único lugar que eu fiquei pouco tempo, na maior parte das vezes eu fiquei 5, 6 anos, né? E aí depois eu fui trabalhar no BK Brasil, que depois se transformou Zamp, que foi a minha última experiência, né? Então, nesse período todo, sempre atuando aí como gente de gestão, eu gosto de pensar em mim como uma arquiteta da cultura organizacional, né? E eu fui nascida e criada na área de pessoas, mas também sempre convivendo com a temática de gestão, né? E acho que essas duas frentes combinadas me deu condição de ajudar diversas empresas a construírem ambientes de trabalho não só produtivos e eficientes, mas também saudáveis para as pessoas que trabalham lá, né? Eu acabei de encerrar um ciclo de 12 anos na Zamp, que é a antiga BK Brasil, né? A Zamp é a master franqueado das marcas BK e Popeyes aqui no país. Eu fiquei lá 12 anos, eu conto que eu era colaboradora número 20, saí de lá com
mais de 15 mil pessoas, 1.000 lojas no país, então tive uma grande oportunidade de ajudar a construir toda a companhia e hoje estou aqui conversando com vocês. Que incrível, trajetória muito legal. Ansioso para o nosso papo de hoje, né, Ivan? Sim. E Márcia, eu vou então iniciar aqui com uma pergunta talvez um pouco didática, um pouco polêmica. Muitas pessoas e muitos cargos se posicionam hoje como eu sou gente de gestão ou sou da área de gente de gestão, né? E a gente sabe que ser de gente é muito claro, essa parte gente do gente de gestão. Mas e a parte da gestão, né? Como é que fica para você essa visão? Qual é a relevância desse aspecto de não ser somente gente, mas também ser gestão? O que isso significa para você? Tá. Então, acho que primeiro vocês stalkearam lá minhas redes, né? Porque eu sempre brinco, eu brinco com o pessoal, às vezes fala RH, eu falo RH não, gente gestão. Eu, inclusive, tenho um livro que eu sou coautora e o meu título é esse, RH não, gente gestão, né? Obviamente que nomenclatura não é o mais importante, tá? Quero deixar isso bem claro para quem está ouvindo aqui. O mais importante é o que é feito na prática. Legal. Mas a nomenclatura já diz alguma coisa e, de fato, muitas empresas, muitas áreas, às vezes, se dão esse nome, mas não necessariamente atuam nessas duas frentes, né? Tá. Às vezes, o que eu percebo é sendo uma tradução como gente gestão sendo sinônimo de gente, e não é. Né? Ou sendo sinônimo de RH. E não é. A parte de gente é o sinônimo de RH, sim. Todos os subsistemas, né, que a gente está acostumado ali, seja os mais processuais, como folha, admissão, demissão, até cultura, admissão, desenvolvimento, carreira, remuneração, enfim, né? Avaliação de performance e tal. Gestão é um bicho diferente, é uma outra coisa, é um outro tipo de conhecimento que você tem que complementa a área de gente. Então, gestão é aquela frente de conhecimento que vai ajudar a transformar os grandes planos de negócio, né? Então, o planejamento estratégico, o sonho, a missão, aí vai depender da nomenclatura que cada empresa usa, né? Vai transformar esses grandes objetivos em objetivos mais de curto prazo, mais palpáveis, que vão servir como uma bússola, uma referência para a empresa saber se ela está indo no caminho certo, né? Então, a área de gestão, ela é uma área mais matemática, vamos dizer assim, mais lógica matemática. Não que a área de gente não seja, obviamente que algumas funções na área de gente tem isso também. Mas gestão é uma linha de conhecimento que vai complementar a área de gente. Por que eu vejo ela tão complementar, né? Além dela olhar para toda essa parte de desdobramento de objetivos, de como é que eu transformo aquele grande sonho da companhia em passos menores, né? Se eu estou acompanhando isso, como também que eu olho para os processos dentro do meu negócio, se esses processos estão sendo eficientes, como é que eu redesenho processos, como é que eu crio processos, né? Como é que eu desenvolvo a capacidade analítica de uma organização, que é uma capacidade muito importante, né? Ferramentas de solução de problemas. As empresas se deparam com problemas todos os dias, todas as horas, os problemas vão ficando mais complexos. Então, gestão tem a ver com isso. Onde é que as duas coisas se juntam e, na minha perspectiva, se tornam muito poderosas? Porque elas juntas, elas compõem a cultura, né? Um jeito de ser da companhia. Então, a gente fala o seguinte, que numa empresa, a gente precisa saber o que a gente tem que entregar e como a gente tem que entregar. Gestão vai nos ajudar a entender muito o que a gente tem que entregar. Que objetivo a gente está percorrendo, né? Já as temáticas de gente vão ensinar essa empresa, vão ajudar essa empresa a ter o como mais adequado. São as competências, né? As competências comportamentais, né? O jeito de olhar as coisas. Cultura nada mais é do que a forma como fazemos as coisas por aqui. Então, gente e gestão juntas fazem um casamento muito bom na construção dessa cultura, né? Uma outra forma de explicar isso também é lendo a camiseta de vocês. Para vocês que estão aí participando, pedem para eles, por favor, mandar uma foto, né, do que está escrito na camiseta e também presentear os participantes com uma camiseta dessa. Ô, Márcia, igual você falou, acho que gente e gestão ali equilibrando, né? O que e o outro é o como. Muito se fala em RH estratégico. Você entende que o RH estratégico é ter esse equilíbrio? Ou o que seria o RH estratégico?
Ai, você sabe que o povo fala tanto disso, eu também não sei, assim, eu às vezes eu não gosto muito dessas expressões que o pessoal começa a usar, sabe? Sim. Eu acho que o RH estratégico, ele é aquele que está nas tomadas de decisões, Aham. independente primeiro do nome que ele receba, Uhum. né? Então, se ele está na mesa tomando decisão junto com o negócio, Impactando o negócio. né? Se ele está ali agregando para que aquela empresa seja uma empresa melhor para todos os stakeholders, né? Eu estou falando do negócio enquanto geração de lucro, geração de riqueza, mas também estou falando do negócio enquanto um promotor de melhorias na sociedade na qual ele está inserido, de melhoria na condição de trabalho das pessoas que trabalham com ele, dos seus fornecedores, tá? Então, eu acho que um RH estratégico é quando esse profissional está ajudando nessas tomadas de decisões do negócio, Legal. tá? Tá. E construindo essa cultura que vai contribuir com isso. Perfeito. Você tocou num ponto que é legal, que é o ambiente de trabalho. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. A gente sabe que tem, né, empresas com culturas diferentes e ambientes de trabalho diferentes. Sim. Como que você vê o impacto, por exemplo, de uma empresa onde tem um ambiente, digamos assim, também é um rótulo que o pessoal usa, né? Ambiente tóxico, um ambiente ruim. Qual que é o impacto disso para as pessoas, para os colaboradores? E como que você vê essa questão? Tá. Bom, hoje, mais do que nunca, é super comprovado, né, que os ambientes tóxicos, que acho que felizmente cada vez mais as empresas sérias estão trabalhando para que os seus ambientes não sejam assim, né? Óbvio que às vezes vai ter um líder ou outro e as empresas estão atuando para tirar essas lideranças que têm um padrão desse tipo, mas é comprovado o impacto disso na saúde, né, das pessoas que estão naquela empresa. Né? Então, a gente sabe que burnout está aí hoje reconhecido como uma doença do trabalho. Né? Não que eu entenda, honestamente, eu não acho que as coisas são assim. Eu não acho que o burnout, um caso de burnout, é responsabilidade de uma empresa. Não é isso. Acho que tem é uma situação muito mais complexa, né? Um ambiente muito mais complexo que impacta uma situação dessa, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que, se eu tiver que falar do oposto, né? Um ambiente saudável de trabalho, ele vai proporcionar ganhos, de novo, tanto para o negócio, que vai ter resultados melhores, como também para as pessoas que fazem parte desse dia a dia dessa empresa, né? Sejam os colaboradores, os fornecedores e tudo mais. Ontem, eu acho que foi ontem, porque eu vi hoje nos feeds e tal, só que no dia da gravação não vai ser ontem, tá? Então, eu estou dizendo da lista do GPTW, né? Uhum. Então, tem alguns dados, né, que eles costumam divulgar, né? Então, por exemplo, o crescimento das 150 melhores em relação ao PIB é o dobro. É o dobro do crescimento, né? Então, a gente está falando de empresas que não são perfeitas, obviamente, que nenhuma empresa é perfeita, mas que estão, de alguma forma, promovendo esse ambiente de trabalho onde as pessoas possam crescer, se desenvolver junto com o negócio, né? Então, como eu disse no começo, eu super acredito no poder de transformação que o trabalho tem na vida de uma pessoa. Sim. Um ambiente de trabalho que seja um ambiente saudável, ele proporciona um desenvolvimento não só para aquele colaborador, mas para a família dele, para os amigos dele, para onde ele está, porque ele cresce, e quando uma pessoa cresce, outras pessoas crescem com ela, né? Então, acho que é uma relação muito grande. É o terreno, né? Você pode ter uma boa semente, mas num terreno que não é fértil, ela não vai crescer todo o seu potencial. Mas se tem um terreno, né, fértil, ela vai chegar em todo o seu potencial, florescer, né? Com certeza, não tenho dúvida. Então, o ambiente, ele favorece as pessoas se desenvolverem melhor, com segurança psicológica. Exato, né, exato. Acho que essa é uma palavra, né? Um
uma expressão muito usada hoje, né? Que é a segurança psicológica, né? Que parece uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo porque eu costumo dizer que não são soluções da NASA, né? E acho que isso que dificulta. Às vezes fica todo mundo esperando uma solução da NASA e não tem solução da NASA quando a gente fala de tema de cultura, quando a gente fala de gente, quando a gente fala de gestão, né? Tem, na verdade, coerência, tem, na verdade, uma construção consistente, uma jornada, né? Então, a segurança psicológica, no final das contas, nada mais é do que um ambiente onde as pessoas possam ser quem elas são. E, ao serem quem elas são, possam eventualmente demonstrar suas vulnerabilidades, possam dizer eu não sei, possam dizer eu não consigo, né? Possam dizer também eu consigo, deixa eu fazer mais, né? Me dá autonomia. Então, onde as pessoas possam ajudar a co-construir esse ambiente de trabalho, né? É uma relação entre, talvez, a cultura da organização com as próprias pessoas que estão ali. Essa troca, ela tem que acontecer porque vem, obviamente, do ambiente, mas vem das pessoas também e o Com que elas certeza. conseguem trocar com aquilo, né? É um relacionamento, Exato. né? Então, eu sempre, quem trabalha comigo, já trabalhou comigo, né? E que estiver me ouvindo, assim, vai falar, meu Deus, a Marta tá falando isso de novo. Eu vou sempre dizer, assim, a relação de trabalho, ela é um relacionamento como qualquer outro relacionamento que a gente tem na nossa vida. Né? Seja um relacionamento de amizade, um relacionamento de namorado, namorada, cônjuge, não importa. É um relacionamento. Como todo relacionamento, não há perfeição. Então, quem está escutando, para de idealizar uma empresa perfeita, um lugar perfeito, porque isso não existe. O que existe são lugares saudáveis, né? O que são lugares saudáveis? Lugares saudáveis são lugares onde você pode conversar sobre a relação, como toda relação. Tem uma coisa que está indo bem, vamos falar sobre o que está indo bem. Tem uma coisa que não está indo bem, uma conversa difícil, vamos ter a conversa difícil. Vamos nos preparar para ter essa conversa difícil. Vamos tocar em temas difíceis quando for necessário, né? Como todo relacionamento, exige predisposição das duas partes, tá? Então, também não adianta a gente ficar imaginando que alguém vai lá transformar o ambiente de trabalho pela gente. Não, nós fazemos parte desse ambiente de trabalho. Então, a gente também pode atuar nessa transformação. Então, eu acho que cada vez mais, quando os profissionais se percebem protagonistas e também potentes, né, nessa construção desse ambiente de trabalho, acho que cada vez é mais fluido e mais saudável vai se transformar uma empresa e mais efetiva essa relação vai ser. Perfeito. A gente consegue falar para construir esse ambiente saudável ou transformador para as pessoas, a gente consegue falar de alguns rituais que você entende que precisam de ser estruturados e implementados ali dentro? E se sim, consegue dar exemplos e falar sobre pra gente? Sim, olha, acho que quando a gente fala de ritual, né, primeiro vai ser sempre importante que cada empresa leve em consideração o seu jeito de ser, né, porque de novo não existe, acho que uma única fórmula, um único jeito, tá? Mas existem algumas coisas que comprovadamente fazem diferença, né? Primeira coisa, o ritual de feedback. Esse é o ritual, eu vou dizer, talvez o mais sagrado, né? Se alguém quer construir um ambiente de trabalho transformador, saudável, né? Eu vou de novo citar a GPTW, porque eu tenho esse dado bem fresco, porque né, na Zamp a gente trabalhava com eles, né? Mas assim, quando você compara um resultado de engajamento e você cruza esse resultado de engajamento com frequência de feedback, um dos fatores que tem a maior correlação é a frequência do feedback, tá? Então, a gente percebe, a GPTW tem esses dados divulgados, mas eu percebia isso na prática, assim, olhando os números da empresa. Um colaborador, um grupo de colaboradores que teve um feedback no ano versus colaboradores que tiveram 4 feedbacks no ano, se encontrava até
30 pontos percentuais de diferença no engajamento. Não é 30%, é 30 pontos percentuais. Então, se o primeiro grupo era 60, o outro era 90, né? Se o primeiro era 50, o outro era 80, né? Isso os dados que eu via na empresa que eu trabalhava. E a GPTW fala de 20 pontos percentuais, né? Então, é muita coisa, né? Por um ritual que está na nossa mão como liderança. O que ele requer? Ele requer tempo e energia, que são duas coisas muito sagradas que a gente tem na vida, né? Mas é isso que ele requer. Agora, obviamente que tem, né, gente, feedbacks e feedbacks, né? Sim. Não vamos usar todas as expressões aqui, porque senão eu posso cortar aqui, eles podem cortar, colocar um pip na minha fala, mas assim, tô falando de feedback para valer, né? Não precisa ser aquela reunião, vamos fazer uma reunião de feedback. Não, mas a pessoa precisa perceber que aquilo é um feedback, senão também não adianta. Às vezes o gestor acha que está dando feedback e o colaborador não está percebendo isso como feedback, tá? Então, o primeiro ritual é o ritual de feedback. O segundo ritual que eu destacaria são os rituais de comunicação, né? Aqueles que vão dar transparência para os colaboradores, né? Aqueles que vão contar sobre os planos da empresa, né? Então, esses rituais de comunicação, além, obviamente, da empresa falar, da empresa colocar, da empresa explicar, dar essa transparência e, com isso, criar confiança, é importante também que ele seja um canal de mão dupla, né? Que o time também possa falar. Então, canais, que a empresa tenha rituais onde ela também escute as pessoas. Seja ouvir em relação a práticas que ela está desenvolvendo, seja envolvendo em soluções de problemas da empresa, né? Quantos exemplos a gente tem de problemas de negócio que a hora que foi lá escutar a base tinha uma solução muito mais simples do que a gente imaginava, né? Então, entra de novo aqui um pouco de gestão, né? Gestão faz isso. E acho que o terceiro ritual que eu destacaria é aquele que ajuda a pessoa a perceber a contribuição dela dentro daquela organização. E aí eu não tenho como pensar nisso sem falar em gestão. Sem falar dos indicadores, das metas, o nome que for, tá, gente? OKR, não precisa ser individual, vai ter empresa que é coletivo, tá tudo bem. Mas a hora que eu também sei a minha parte no todo, a sua contribuição, né? A minha contribuição passa a ser mais relevante, porque eu entendo o porquê que eu estou fazendo uma determinada coisa, tá? Então, destacaria esses três. Feedback, como o mais relevante de todos, comunicação e, preferencialmente, de mão dupla, e, por fim, formas, né, onde a pessoa perceba a contribuição dela dentro daquele negócio. Perfeito. Como que você enxerga, né, a relação entre o ambiente, a cultura da empresa e o engajamento? Como você correlaciona essas três questões? Tá, então cultura, ambiente e engajamento, né? Acho que são coisas que elas estão super conectadas, né? Como é que eu olho para esses três fatores? Eu olho primeiro para a cultura. Porque primeiro a cultura, né, como eu disse antes, assim, cultura é o jeito como fazemos as coisas por aqui. Tem várias definições muito mais complexas do que essa, mais completas, mas eu gosto de falar assim de um jeito simples. Então, se é o jeito como fazemos as coisas por aqui, é a base de tudo. Né? Eu digo, se quer olhar a cultura, você tem que olhar para onde está indo o dinheiro e o tempo dessa empresa, né? Então, ali vai ajudar a te entender a cultura. Então, acho que a cultura, ela tá ali na base, e a partir dessa cultura, lembrando que, de novo, né? A cultura não é o que está escrito no papel, não é o que está escrito na parede, é aquilo que é praticado, é aquilo que você sente quando você entra naquele lugar, é aquilo que você vê acontecendo no dia a dia, né? Então, essa cultura, ela vai criar um ambiente X, né? Que pode ser um ambiente saudável, pode ser um ambiente tóxico, pode ser um ambiente agressivo, pode ser um ambiente soft, pode ser um ambiente competitivo, pode ser um ambiente colaborativo, não sei, né? Vai depender da cultura. Né? A cultura que vai determinando esse ambiente. Vai determinando esse ambiente, porque é o jeito como vai fazendo as coisas por aqui, né? E aí isso gera o engajamento ou não. Tá? Agora, o engajamento, o que é o engajamento? Eu gosto de falar sobre isso também, né? Porque eu gosto de separar engajamento de satisfação. Perfeito. Engajamento é muito diferente de satisfação.
Por quê? Ó, eu posso ter uma pessoa satisfeita e desengajada. Sim. Como que isso pode acontecer? Poxa, eu gosto, quer saber? Eu tô aqui no meu quentinho, o trabalho é legal, me paga bem, é perto da minha casa. Tudo isso que eu tô falando são coisas legais, tá, gente? Eu já tô aqui há muito tempo, eu sei fazer o trabalho, eu conheço o chefe, eu gosto dos colegas. Tem vários motivos, tudo isso é bom, né? Eu tô satisfeito. Mas assim, eu já não me conecto com aquilo que eu tô fazendo. Então, é até um pouco de comodismo. Sim. Né? Então, assim, satisfação é diferente de engajamento. Engajamento, eu posso ter, por outro lado, uma pessoa que ela está insatisfeita e está engajada. Ela, insatisfeita em que sentido? Ela tem tal coisa aqui nessa empresa que eu não gosto, que eu não concordo. Mas eu sei do meu protagonismo para ajudar a mudar e eu quero mudar. O engajamento é aquilo que conecta cabeça e coração. Quando você tem cabeça e coração trabalhando juntos, você tem engajamento. Todos nós já tivemos momentos de engajamento na nossa vida, seja no trabalho, na faculdade, no colégio, num relacionamento. É quando você está trabalhando, vou falar no mundo do trabalho, né? Você está fazendo uma determinada coisa e o tempo, você não vê o tempo passar. Não, parece que não é pesado para você. A coisa está fluindo, né? Tem gente que gosta de chamar de flow. Sim. Então, isso é engajamento. Então, quando cabeça e coração estão conectados. Então, essa cultura, ela pode promover, né? Essa cultura, ela vai promover um ambiente e esse ambiente, ele pode ser propício ou não para o engajamento, dependendo da pessoa que está também ali naquela empresa, tá? Eu gosto de lembrar também que o engajamento, embora a gente faça pesquisa e são os colaboradores, né, que respondem, quando a gente está medindo o engajamento, a gente não está avaliando os colaboradores. A gente está avaliando as práticas da empresa. Numa pesquisa de engajamento, quem está sendo avaliada é a empresa. Sim. E não as Exato. pessoas. Né? Então, eu gosto de separar um pouquinho isso, porque às vezes tem aquilo, o clima é bom, então a gente faz aqui uma pesquisa de clima, o clima é bom. Clima é Então, satisfação, igual você falou. exato, Né? então tem que ver um pouco disso, assim, tá gerando só satisfação? Óbvio que se eu tenho satisfação e tenho engajamento, melhor dos mundos, né? Mas eu acho que é tão utópico pensar que a gente vai estar sempre satisfeito com tudo e todo o tempo. Sim. Né? Então, agora, se eu consigo manter esse relacionamento engajado, que de novo é como qualquer relacionamento da nossa vida. Sim. Altos e baixos e momentos e momentos. Exato. E aí acaba entrando nessa balança os valores de cada um, né? Num determinado relacionamento, para mim, existem certas coisas que são inegociáveis. Para o Ivan vão ser outras, para o Gus vai ser outras. Então, o que é inegociável para você, né? E o que essa empresa tem para te oferecer? No final das contas, considerando que não existe uma empresa perfeita, que todo relacionamento é imperfeito, no final das contas, essa balança, ela está favorável? Se ela está favorável, legal. Então, é um pouco isso. Acho que são coisas muito, muito conectadas, mas diferentes entre si. Sim. Agora, até você falando, a gente vai refletindo, né? Então, assim, às vezes até a insatisfação é até um sinônimo. Sinônimo não, mas pode ser até uma indicação de que ela está engajada, porque ela está vendo alguma coisa que ela quer melhorar. Agora, o ponto é da gente também, da empresa não deixar esse período de satisfação ser muito longo até no momento que ela até desista, né, e desengaje. Lógico, lógico. E assim, o engajamento e o desengajamento, às vezes assim, é um clique, sabe? Tipo, que muda alguma coisa, né? Então, porque é uma conexão emocional. Então, como toda conexão emocional, né? Se tem, puxa, de repente você tem uma pessoa que está ali sempre muito engajada, mas daqui a pouco tem um ponto que para ela é importante, esse ponto não evolui de jeito nenhum, pode ser que em algum momento ela desengaje, de novo, como qualquer relacionamento, né? Então faz parte, né? Agora, eu acho que isso da insatisfação, obviamente que não é uma ode à insatisfação aqui, não estou promovendo a insatisfação, não é isso. Mas eu acho que, de alguma forma, ela é também um combustível. Sim. Né? Que eu acho que é quando a gente não se...
não se conforma, assim, é o inconformismo. A gente Inconformismo sabe que com uma nada é determinada perfeito, situação. né? Exato, olha, tem isso aqui. Puxa, mas peraí, isso aqui eu acredito que possa ser diferente. E aí, o que acontece? Um colaborador engajado, ele vai lá e ele vai atuar para mudar. Sim. O desengajado, o que ele vai fazer? Ele vai reclamar. Ele vai só reclamar. Sim. E o engajado não. O engajado vai lá, vai fazer alguma coisa, vai propor, né? Porque Ele quer ser o protagonista ali também, né? Exatamente. Para ele é importante. De novo, para essa pessoa, cabeça e coração estão conectados. Né? Então, nesta relação dele com essa empresa, essa relação está gerando essa conexão cabeça e coração. E aí, Márcia, a gente não tem como dizer que existe uma fórmula ali pré-disponível que a gente pode falar, ó, isso aqui não é muito bom para esse ambiente de trabalho. Vai depender da cultura e do ambiente da relação para a gente poder dizer, olha, talvez isso não se adeque a essa cultura e esse ambiente, talvez esse perfil de pessoa, esse perfil de colaborador. Então, para você, como é que a gente consegue, talvez, não sei se a palavra é metrificar, mas é encontrar, né? Qual é o passo ali no meu ambiente, da minha cultura? São as pesquisas, são as métricas? Como é que a gente acompanha ali para a gente conseguir, poxa, identificar qual é o meu perfil, qual é o meu ambiente e como os meus colaboradores ali, né, podem ou não casar com esse ambiente, se eu preciso de uma transformação de cultura ou não? Tá. Ó, eu acho que as pesquisas, seja a pesquisa de engajamento, seja o Pulses, né? Sejam outras formas, o próprio... me fugiu o nome agora, quando a gente faz com todos os colaboradores. Ele precisa de clima, não? Não, que a gente pega os dados de todo mundo. Censo. O próprio censo, os dados do plano de saúde, né, doenças. Então, tem muitos dados que podem te ajudar a metrificar. E dados de negócio vão te ajudar a metrificar a cultura também, né? Então, se é uma cultura, por exemplo, mais direcionada para atendimento a cliente ou não, né? Tem muitos dados, tá? E isso tudo acho que vai te ajudar a ver se você está no caminho, né? São bússolas para seguir. O que eu acho que é muito importante? Eu acho que é muito importante que a liderança tenha muita clareza de que cultura é essa que ela quer construir. Não existe, de novo, não existe uma cultura certa e uma cultura errada. O que eu acho que existe, né, quando a gente fala de ambientes saudáveis? São culturas coerentes. Discurso e prática. Se você tem coerência no discurso e na prática, você já tem metade do caminho para uma cultura saudável, né? Então, vamos lá. Uma empresa que tenha uma cultura mais paternalista. Tem algum problema? Uma cultura paternalista? Não tem problema nenhum. Ela tem que assumir, agir, falar e ter práticas que promovam isso. Comunicar. Exatamente, porque vão ter perfis que vão gostar desse ambiente. Vão trocar com isso e vão se engajar e vai estar super bem. Já tem empresas que são mais meritocráticas. Tem algum problema em ser uma empresa meritocrática? Não tem problema nenhum. Desde que, de novo, haja coerência entre discurso e prática. Então, acho que o que faz uma cultura saudável é isso, é a coerência entre discurso e prática. Perfeito. Às vezes, né, essa coisa de ser gente gestão, né, atuar com gente gestão, vem muitas empresas fazer benchmark e tal, parará, parará, e às vezes muito nessa linha de levar para a minha empresa. Eu acho que eu adoro benchmark, né? Mas eu acho que o benchmark ele é sempre uma inspiração, porque é importante você ter as soluções que tenham relação com o seu jeito de ser. E às vezes o que é feito numa determinada empresa não tem nada a ver com o seu jeito de ser. Então, olhar para o seu jeito de ser e agir conforme isso, né? E aí, obviamente, mencionando, né? De novo, nada que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, né? Então, se a gente não mede, não tem indicadores para medir cultura, você também
acaba não conseguindo saber se você está evoluindo ou não. E aí vão ter várias pesquisas para isso. Acho que uma das mais comuns, sem sombra de dúvida, é a de engajamento ou de clima, o próprio turnover, enfim, os diversos indicadores aí disponíveis. Importante, né? A empresa se conhecer, entender esse seu jeito, os líderes estarem a par disso e defenderem isso ali no momento que a gente possa comunicar e as pessoas verem na prática também, né? Porque vai ser nessa hora da verdade que as coisas vão acontecer. Então, poxa, eu vou tomar uma determinada decisão. E é uma decisão difícil. Tem que olhar para os valores eu tenho que olhar para os valores enquanto empresa. Poxa, quais os valores dessa empresa? Então, eu tenho que tomar uma decisão atrelada a esse valor, senão eu estou falando uma coisa e estou agindo de outra. Passando a confiança das pessoas também, Isso. E aí, da mesma forma, você acabou falando do perfil das pessoas, né? Eu acho que as pessoas se conhecerem, o que é importante para elas, né? Então, aquilo que eu disse, o que é negociável para mim, talvez seja diferente para você, Gus, seja diferente para você, Ivan, ou o que é importante para mim nesse momento da minha vida. Talvez não seja o que era importante para mim há 10 anos atrás. Sim. Então, esse exercício também de se autoconhecer, para que você possa olhar para as empresas e escolher também aquela que faz sentido para você, que tenha um jeito de ser que tenha a ver com você. É claro, né, gente? Sempre trazendo para a realidade aqui, que, infelizmente, em muitas situações, a pessoa não tem escolha, né? Às vezes, assim, a pessoa está numa situação financeira, ela está ainda num determinado nível de remuneração que ela não tem essa escolha, né? Então, tentar separar, né? Mas a gente fala que uma boa empresa, um excelente lugar para se trabalhar, não precisa necessariamente ser uma grande empresa. Sim. Às vezes ali o bar do João da esquina é um excelente lugar para se trabalhar. Né? Eu contei, eu sou do Sul, né? Então, por exemplo, lá em Curitiba tem um lugar que eu vou, um salão. Né? Tem 2 salões que eu vou lá. E tem um que, assim, nitidamente o turnover é muito baixo. Tipo, as manicures que estão lá, as cabeleireiras que estão lá há muitos anos, assim, da época que eu morava em Curitiba ainda. Né? E já em outros, cada vez que vai é uma. Né? Então, óbvio que esse primeiro aqui, de alguma forma, as pessoas que estão trabalhando lá, elas se conectam de alguma forma diferente com esse lugar. Então, assim, eu só estou dando esse exemplo porque isso pode... Isso é aplicável a qualquer situação na nossa vida, né? Qualquer nível ali do nosso trabalho. Acho que a gente só precisa estar mais atento, talvez a isso. Márcia, isso que você falou da questão as pessoas estão há mais tempo na empresa, a outra não. Seria o senso de pertencimento que as pessoas têm ali, elas se sentem parte ali daquele ecossistema, elas se consideram importantes, talvez por isso elas talvez não saiam. E aí eu queria fazer a pergunta, até para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, o que é esse senso de pertencimento? Se é isso, né? Eu queria que você explicasse o seu entendimento sobre isso. E como que as empresas, né, ou a área de gente de gestão pode trabalhar, se isso é importante ou não, para promover esse senso de pertencimento? Tá. Não, eu não tenho dúvida que essa questão do senso de pertencimento, ela faz muita diferença na permanência de uma pessoa na organização, tá? Agora, é verdade também que, principalmente hoje em dia, tem inúmeros outros fatores que impactam na permanência de uma pessoa, né? A gente tem acompanhado aí tantos movimentos que têm surgido nesse sentido, tá? Acho que uma coisa importante, assim, e aí acho que aqui é até mais para os líderes essa fala, é que, infelizmente, quando a gente fala de turnover, e a McKinsey tem um estudo bem interessante sobre isso, ela mostra que ela conversa com os líderes e ela conversa com as pessoas que deixaram as organizações. As lideranças, elas atribuem a saída a fatores transacionais. Então, salário, cargo, né? Geralmente elas atribuem isso. Saiu porque era um cargo maior, saiu porque era um salário maior, saiu porque era perto da casa dela, sei lá, né? A coisas mais transacionais. E as pessoas que saem, elas atribuem a falta de conexão emocional.
A desconexão emocional. Então, de alguma forma, fala aí com esse senso de pertencimento. Então, acho que tem uma coisa aqui que as lideranças precisam entender, né? É óbvio que às vezes uma pessoa vai sair por salário e tal, né? Geralmente é a primeira resposta que a pessoa dá. Mas a hora que você começa a investigar um pouco mais, que você vai fazendo perguntas, os porquês, né? Os simples, os 5 porquês, você vai vendo que sempre tem alguma coisa mais ali embaixo, né? Mais numa zona mais escondida, que tem a ver com uma conexão emocional. Então, eu acho que esse senso de pertencimento, ele é muito importante, né? Assim como o propósito de uma organização, que hoje é uma outra temática também muito, muito falada, né? Como promover o senso de pertencimento? Primeiro, como a gente trata qualquer situação de ser humano. Primeiro, reconhecer que aquela pessoa existe, aquela pessoa se sente reconhecida no trabalho dela. E aqui, reconhecida, nem estou falando de aumento de salário, nem estou falando disso, né? Ah, você sabe o nome da tia do café? Você sabe o nome da pessoa que limpa lá o banheiro da sua empresa? Já falou com ela? Entendeu? Sim, isso é básico numa relação de ser humano. Tá? Então, primeira coisa a empresa é um organismo vivo, onde seres humanos se encontram e ficam muitas horas do seu dia juntos, né? Seja pelo Teams, seja presencial, vai depender aí do formato da organização, né? Então, acho que primeira coisa é essa, assim, quem é essa pessoa que trabalha comigo todo dia? Né? E aí, isso pode ser feito e deve ser feito pela liderança, mas também pela gente como colega de trabalho. Nada me impede como colega de trabalho, né, de ter esse reconhecer, saber quem é essa pessoa atrás daquele crachá. Agora, existem, óbvio, métodos, existem rituais que vão ajudar a fazer isso, né? Então, de novo, a pessoa entender onde é que ela contribui, ajuda a dar senso de pertencimento. A pessoa entender o que essa empresa faz, que propósito essa empresa tem, o que essa empresa gera de positivo, né? Que problemas essa empresa tem. A pessoa participar de tomadas de decisão, de discussões, co-criar, se sentir ouvida, se sentir respeitada, né? E eu estou falando respeitada mesmo, né? Num lugar onde a regra básica de respeito vai ser seguida. Então, assim, de novo, não tem coisas da NASA. Vão ter metodologias que vão ajudar muito isso, mas acho que, acima de tudo, tem um ser humano tratando com outro ser humano, né? Tem aquela frase do Jung que diz assim, talvez a frase não seja exatamente essa, mas eu gosto muito, né? Que domine todas as técnicas, conheça todos os métodos, mas ao tratar com uma alma humana, seja só uma outra alma humana. Então, eu acho que, acima de tudo, é sobre isso que a gente está falando. Empresas onde tem pessoas que reconhecem outras pessoas tendem a ter um lugar onde as pessoas se sentem mais pertencentes. Até teve numa discussão num podcast, né? Ser humanizado, né? Pra gente não era humanizado. Então, o que era o humanizado? Era o respeito, né? Você tá percebendo que a pessoa tá diferente, tem algum problema, né? É você tá atento, né? Com empatia, com respeito, atenção, né? É um pouco isso, né, Márcia? Exatamente. É muito disso, né? Márcia, antes de passar para a próxima pergunta, eu fiquei com uma questão que você falou de turnover e você falou também ali a questão do engajar, né? Quando a gente olha o turnover, a gente vê até algumas empresas falando, cara, eu vejo o turnover, mas ele vai acontecer, né? Talvez ali a gente tenha uma métrica saudável, vamos chamar assim, de turnover, mas a gente quer que as pessoas que saiam, elas se saiam como promotoras, ali na questão do engajamento. Como é que você vê essa relação beleza, a métrica aqui que a gente vai utilizar talvez seja essa mistura entre o engajamento e o turnover. Eu não vou só olhar o turnover e não vou só olhar o engajamento, mas talvez a relação entre essas duas coisas. Com certeza. Eu acho que um indicador sozinho nunca vai dizer nada, né? Acho que é igual quando a gente vai lá fazer um check-up, né? Tem vários indicadores ali, às vezes o primeiro número do
do teu exame é bom, aí você vai olhar lá o não sei o quê, tem uma oportunidade ali. Então acho que são métricas complementares e que te falam de coisas diferentes, né? É óbvio que, assim, se você começa a ter um turnover muito alto, e o que é esse muito alto? Vai depender muito da indústria que você está. Perfeito. Por isso a importância de benchmark. De novo, vamos falar de gestão aqui, né? Exatamente. Então, qual é o benchmark da tua indústria, né? Qual que costuma ser o turnover? O turnover voluntário, o turnover não voluntário. Então, você tem essas referências, porque óbvio que se estiver muito alto, estiver muito descolado, opa, as pessoas estão me demitindo muito, tem alguma questão. Ou então, eu estou demitindo muitas pessoas, tem alguma questão. Então, tem que olhar ali. Mas eu não vejo, inclusive assim, na minha prática, tá? Não necessariamente o engajamento alto é sinal de turnover baixo. Isso é interessante. Às vezes, mais uma vez reforçando, dentro daquele padrão da indústria que aquela empresa está inserida. Tá? Então, às vezes é uma indústria que tem uma característica mais de primeiro emprego. Por exemplo, a empresa que eu estava, ela tem essa característica. As pessoas não vão começar no primeiro emprego ali e ficar ali. Não vão. A geração de hoje, né? A gente já vê que tem relações mais curtas com o trabalho. Então, vai ser um pouco natural. Aí vem um pouco aquela máxima que seja eterno enquanto dure, né? Que seja intenso, que seja... que a pessoa saia de fato como essa promotora, como você disse, né? Que vai levar essa marca para outros lugares, né? Então, esse tempo que a pessoa esteve ali foi um tempo que foi produtivo para ela, ela aprendeu, ela saiu melhor do que ela entrou. Né? Ela fez novas conexões, ela aprendeu coisas novas, ela se desafiou. O que aconteceu comigo nesse período que eu estava? Se relacionou com coisas novas e pessoas novas. Né? Então, não necessariamente, de novo, né? Não necessariamente um turnover baixo é sinônimo de engajamento, porque você pode ter aquelas pessoas que estão só acomodadas. Tá? Então, eu já me deparei com empresas que tinham o problema contrário. O turnover aqui é muito baixo. Eu já conversei com colegas, eu já participei de debates onde o turnover nessa empresa é muito baixo. Né? Então, a diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dose. Né? Então, são métricas que são complementares. Perfeito. Tá? Obrigado. Tem um artigo da HSM que cita 4 elementos como transformadores de um ambiente organizacional e inspirador, que é o propósito, desafio, contribuição e pertencimento. Queria saber, você concorda que são esses e o que você acha deles? E se você adicionaria algum outro que talvez não tá ali? Eu concordo. Eu adicionaria, eu acho que talvez de alguma forma até esteja, só que eu queria ser explícito nessa fala. Eu adicionaria 2 coisas que elas estão correlacionadas, que é confiança e autenticidade. Né? Então, culturas de confiança e culturas de autenticidade. Tá? Existe um estudioso de cultura organizacional, ele se chama Patrick Lencioni, e ele fala de 6 disfunções de uma equipe. Então, são 6, ele faz o desenho ali de uma pirâmide, né? E na base dessa pirâmide, a primeira disfunção que impede que todas as outras etapas de uma equipe aconteça bem é a falta de confiança. Né? Então, o Carpinejar diz lá, né? Não tem como a gente andar de mãos dadas com o pé atrás. Né? Então, não tem como uma equipe trabalhar como equipe, né? Se eu não tenho confiança. O que é confiança nessa ótica aqui? Não é aquela confiança de, puxa, eu sei que o Ivan é íntegro, eu posso confiar nele. Não é esse tipo de confiança, tá? A gente está falando de uma confiança um pouquinho mais complexa, que é aquele lugar, aquela confiança, aquele relacionamento no qual eu posso mostrar as minhas vulnerabilidades. Eu posso dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu não consigo. Mostrar vulnerabilidade, gente, assim, para não ficar todo mundo assustado, você não precisa ir lá chorar, né? Tá toda... Não é isso.
Né? Assim, simplesmente, líder, você saber que você pode dizer que você não sabe de alguma coisa, já é uma vulnerabilidade. Você pedir ajuda da sua equipe já é uma boa vulnerabilidade, uma boa forma de você começar a demonstrar isso. Então, as equipes onde falta essa relação de confiança, elas começam o quê? Elas começam a inventar algumas coisas, né? Poxa, não, eu dou conta, eu vou fazer. Então, eu começo a impactar o funil de todas as outras evoluções de uma empresa não, de uma equipe, né? Até chegar, obviamente, na entrega de resultado, tá? Então, a confiança, eu acho que ela é muito base para esse ambiente, né? A gente fala que um bom lugar, um excelente lugar para se trabalhar, né? Um lugar onde você confia na empresa para a qual você trabalha, você gosta do que você faz e você admira as pessoas com quem você trabalha, tá? Então, a confiança. Da confiança, eu desdobro para a autenticidade. A autenticidade é você poder ser quem você é. Então, empresas onde as pessoas podem ser quem elas são, sem ficar inventando personagens, na minha opinião e na minha constatação, são empresas mais saudáveis e que promovem maior engajamento, né? E aqui, vamos pensar, desde não poder ser quem você por falta de um lugar que seja inclusivo. Então, sei lá, em função de uma orientação sexual, eu já me deparei com situações onde a pessoa, poxa, não posso dizer que sou homossexual, então no final de semana eu invento um namorado, uma namorada, eu invento, assim, imagina o que é você ficar, a energia que é ficar inventando um personagem. Mas a gente nem precisa ir nesse extremo, que já é uma falta, né, de respeito total com essa pessoa. Num outro extremo, onde você tem que o tempo inteiro se passar por altamente competente, o tempo inteiro estar bem-humorada e feliz, o tempo inteiro, né, estar lançando corações para o mundo. Então, assim, ser quem você é você poder fazer as perguntas, sabe aquelas perguntas que dá vergonhinha de fazer? Puxa, o que vão pensar de mim se eu perguntar isso? Eu sou a única da sala que não sei? Não tem problema, né? Puxa, eu vou rir disso aqui? Vou rir disso. Puxa, eu vou dizer determinada coisa nessa situação. Então, esses ambientes mais autênticos, eu acredito muito que eles também sejam bem transformadores nas organizações. Boa. E, Márcia, ambientes que são, talvez, vou chamar aqui de extremamente positivos, tá? E não tem muito, talvez, a ver com a autenticidade que a gente acabou de falar, mas aqueles que reforçam muito positivamente, talvez até fora de uma expressão orgânica da cultura da empresa mesmo ali, das relações, mas eles estimulam muito positivamente as relações e talvez até as entregas dos colaboradores ou o ambiente é extremamente positivo. Acho que é uma outra polaridade que também não deve fazer bem, né? Como é que você enxerga isso? Tá. Olha, tem uma das vezes, assim, até em reunião, né? Até conversando com o próprio pessoal da GPTW. Eles brincam, né? Eles mesmos brincam. Eles falam, olha, é GPTW, Great Place to Work, né? Não é só Great Place, é to Work. Então, eu acho que a gente não pode confundir um ambiente, de novo, um ambiente saudável, com um ambiente onde não exista problemas. Se nós estamos trabalhando, nós estamos ali para resolver algum problema, para vencer algum desafio. As empresas nos contratam para isso, né? Então, eu não acredito nesse ambiente onde tudo flui perfeitamente, tudo é sempre positivo. Tem que ter alguma coisa errada. Eu não conheço uma empresa que seja assim e acho que fico imaginando que um ambiente assim, ele também não promova aquele estado onde você, sabe, também se sente desafiado e você precisa, desafiada, né? E você precisa aumentar a sua musculatura numa determinada temática. Então, as empresas, elas vão sempre ter temas difíceis para serem tratados. Muitas vezes, elas vão tomar decisões que não são decisões populares, que são decisões difíceis, né? Numa empresa vai sempre existir demissão,
Numa empresa vai sempre existir algum nível de cobrança. Umas vão cobrar mais, outras vão cobrar menos. Uma empresa vai existir resultado, vai existir. O que vai fazer diferença nesse ambiente é como, de novo, como a empresa lida com isso. Né? Uma empresa que busca resultado a qualquer custo é muito diferente de uma empresa que busca resultado, mas levando junto com esse resultado suas pessoas, sejam elas seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores, a sociedade na qual ela está envolvida. Né? Então, eu acho que às vezes, a gente até vê muitas postagens assim, né? Tipo, um bom lugar para se trabalhar não é necessariamente aquele que o escritório é colorido, embora seja super legal ter um escritório colorido. Não é necessariamente aquele que tem uma sala de jogos, embora seja super legal. Um bom lugar para se trabalhar é aquele lugar onde a empresa ela é autêntica com você. Acredita em mim. Assim, uma empresa que faz o que fala. Né? Se a sua empresa faz isso, a tendência é que você esteja num bom lugar para se trabalhar. Então, é um pouco como eu vejo. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui. Não é uma pergunta. Como eu te falei, Márcia, a gente quer inspirar, e você é uma inspiração para nós, para mim, pelo menos. Né? Você ganhou alguns prêmios, reconhecimentos. Então, tem muita gente que olha, poxa, eu queria chegar onde a Márcia chegou, ou ter algumas realizações como ela fez. Que dicas você daria, né, sei lá, para pessoas de gestão que estão talvez ainda analista, coordenação, mas que almejam isso, né? Você pode dar algumas dicas para essas pessoas? Primeiro, trabalha. Trabalha, porque a vida é Corre assim atrás. mesmo, a gente tem que trabalhar, não tem jeito, vamos ter que ir lá, acordar cedo, ralar, se desafiar, não tem jeito, né? É claro que assim, é super bacana receber prêmio, é super bacana estar aqui conversando com vocês, é super bacana receber às vezes feedback de pessoas, puxa, Márcia, você contribuiu comigo nisso, você contribuiu comigo naquilo, é muito bacana, muito gratificante, eu me sinto muito honrada. Mas esse nunca foi o meu objetivo. Isso foi uma consequência. Né? Assim, muitas vezes as pessoas perguntam de cargo. Né? Não, nunca tive como um objetivo. Eu quero atuar, né? Porque eu não sou, ninguém é, a gente atua. Atuar como vice-presidente. Não, é consequência. Eu sempre tive um sonho. Meu sonho era ser independente financeiramente. Isso sim. E viver do curso que eu escolhi. Viver da psicologia de alguma forma. Então, ser independente e viver da psicologia, né? Isso sempre foi meu sonho. O resto foi acontecendo e foram sendo consequências das minhas escolhas também, né? Então, eu, de verdade, assim, eu nunca escolhi ir para uma empresa por causa de um salário maior do que outra. Eu nunca decidi a minha carreira por causa de uma nomenclatura de cargo versus outra. Eu sempre decidi a minha carreira com base em natureza do desafio que eu ia encontrar. O que é que tem para eu fazer nesse lugar? Como é que eu posso ajudar esse lugar? Né? Eu vejo, e isso me deixa triste, assim, confesso, muitas pessoas meio que fazendo um certo alpinismo de carreira. E o alpinismo de carreira me preocupa, porque ele não te gera tempo suficiente para você fazer ciclos, para você fazer aprendizado, para você deixar um legado. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu acho que essas coisas bacanas todas vieram porque, de alguma forma, eu consegui deixar um legado. Mas para deixar legado leva um tempo, toda plantação leva tempo. Né? É uma jornada um pouco mais longa. Né? E acho que a outra coisa é assim, você fazer o que é certo. O que é certo para você, para os seus valores, né? Para aquilo que o momento também requer, né? Então, de novo, vai depender do estágio de carreira que a gente está. Às vezes você consegue fazer uma mudança, outras vezes não, mas a coerência, né? Eu acredito muito na coerência, na consistência de uma trajetória, né? E assim, se eu tivesse que falar para o pessoal
de gente, né? Muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, eu quero trabalhar na área de gente, porque eu gosto na área de RH, né? Porque eu gosto de gente, né? Então, se você gosta de gente, você precisa ser líder de uma grande empresa. Aliás, de um grande time, desculpa. Você precisa ser líder de um grande time e não necessariamente atuar na área de gente. A área de gente precisa ser amiga dos números. Então, você que está aí começando a carreira, aprenda que os números vão fazer diferença na sua vida profissional. Então, faz amizade com eles logo. A outra coisa, tem um artigo que diz aí, se procurar, vocês vão achar, não sei quem escreveu, que diz assim, a área de RH não é para pessoas legais, é para pessoas justas. Então, eu queria lembrar, né, aquela pessoa que quer estar na área de pessoas, que às vezes quer pensando nos momentos bacanas, e tem muitos momentos que são bacanas, né? O momento que você liga para uma pessoa dizendo que ela está sendo aprovada, ou que você promove um determinado evento. Tem muitos momentos bacanas. Mas também tem muitos momentos onde você vai ajudar a ser ali o fiel da balança, como dizem, né? Às vezes tem um layoff que precisa ser conduzido. Às vezes tem uma discussão difícil sobre uma temática de cultura e você precisa ter a coragem de ir lá e colocar o dedo na ferida, né? Às vezes tem uma performance que não está boa e que você vai ter que tomar a decisão, ajudar uma liderança, às vezes até provocar uma liderança para que uma determinada decisão seja tomada, né? Então, eu acho importante que as pessoas romantizem um pouco menos as suas carreiras, lembrando que o primeiro passo é trabalhar. Não tem segredo. E, Márcia, tem algum projeto aí na área de transformação de ambientes de trabalho que você tenha passado, que tenha te marcado, que você acha bacana compartilhar com o pessoal, que você acha que sim, é um case que você guarda para você como um grande troféu, assim? Olha, eu tenho assim, eu te diria que eu acho que eu tenho um privilégio de ter tido a oportunidade de trabalhar com muitas coisas bacanas, assim, com muitos projetos bacanas. Mas o que eu vou escolher dizer aqui, acho que é ajudar a construir a ZAMP talvez seja o mais representativo de todos, né? Porque, como eu disse no começo, quando tudo começou, eu era lá colaboradora número 20, a empresa não existia, né? No final, juntos, a gente construiu o que hoje é a companhia, né? Uma empresa que se tornou uma empresa de capital aberto, hoje está no Brasil inteiro, com as duas marcas, a marca Burger King, a marca Popeyes. E isso não foi na sorte, houve método para isso ser construído, né? Então, a gente sempre dizia lá, e eu sempre digo, né? Foram a junção de duas coisas. Gente boa e um forte modelo de gestão. De novo, eu trago aqui a combinação das duas coisas, né? E alguns passos que foram passos importantes que eu acho que pode ajudar muitas pessoas nessa construção dessa cultura, né? Então, primeiro, qual que é o sonho, qual que é a ambição dessa empresa, né? Pode chamar de sonho, pode chamar de missão, pode chamar de visão. Aí, gente, ou planejamento estratégico, não importa. Mas como é que você transforma isso em objetivos concretos? Como é que você traz esse ideal para objetivos concretos? Mas o ponto de partida é esse sonho. Bom, uma vez que você transforma isso em objetivos concretos, é importante que a organização toda entenda que objetivos são esses que têm que ser perseguidos para que todo mundo corra, né, reme na mesma direção, né? Então, métricas claras. Eu tenho um sonho, eu tenho métricas claras. E de preferência clara para todo mundo, para todos os níveis. Depois, eu tenho aqui uma coisa que vai exigir muita disciplina. Disciplina para acompanhar os rituais, para fazer o gerenciamento disso, para fazer a evolução, para atuar naquilo que precisa ser melhorado, para aquilo que tem algum tipo de desvio, né? Então, são os que a gente chama de rituais de gestão, né? Incentivos corretos. Em alguns lugares esse incentivo vai ser dinheiro, em outros lugares vai ser competição, outros vai ser reconhecimento não financeiro, não importa. Mas as pessoas entenderem que se elas estão nesse caminho que a empresa está dizendo, elas vão ser reconhecidas de alguma forma, né? E um modelo de gestão de pessoas que olhe muito para a experiência do colaborador, né? Então, você sai lá
do sonho dessa empresa, você vai transformar isso tudo em métrica, você vai acompanhar essas métricas, porque o que a gente mais escuta é a empresa que, na hora H, abandona o ritual de gestão, não faz, não olha, né? Incentiva as pessoas de forma adequada e tem um modelo de gestão de talento que, de fato, seja coerente com tudo aquilo que você está falando, né? Promova as pessoas que atuem da forma como você diz que você espera. Então, ou que também tire as pessoas que não atuam da forma que você espera. Se, de novo, se é uma cultura meritocrática ou se é uma cultura paternalista, não importa, mas que seja coerente com isso. Então, acho que essa jornada, e foi uma jornada de 12 anos, né? Não foi construída da noite para o dia, né? Então, eu acho que, sem dúvida, se eu olhar para trás hoje, é o que eu escolheria colocar aí como zoom, né? Obviamente que dentro dessa jornada tiveram projetos específicos, né? Então, por exemplo, a gente falou mais cedo de turnover, né? Teve uma época lá que o nosso turnover era muito acima da nossa indústria. A gente tinha 130% de turnover. Né? É uma indústria que tem um turnover alto. Né? Pré-pandemia, esse mesmo índice de turnover ficava entre 55%. Né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho muito forte. Como? Com gestão, com equipes multidisciplinares, com indicadores, com porquês, muitos porquês. Né? Insights, né? Grupos que olhavam e que atuavam, né? De acordo com as diversas frentes dos problemas, até que a gente foi conseguindo trazer isso para uma maior normalidade. Então, vão ter vários subprojetos, né? Dentro desse grande projeto que foi construir uma companhia, e acho que, acima de tudo, uma companhia que é reconhecida por ter uma cultura coerente, né? Uma cultura forte no sentido de coerente com aquilo que ela fala. Márcia, muito obrigado. Acho que foi, além de esclarecedor, foi inspirador poder ouvir você falando sobre o tema e aprender junto com você aqui nossa fala. Queria deixar aqui um momento para você compartilhar como as pessoas chegam até você, quem quiser conectar com você, consumir as suas redes, como é que a gente faz? Tá bom. Bom, quem quiser continuar conversando, tô lá no LinkedIn, né, Márcia Baena, só entrar lá, Márcia Baena, no Instagram, Tons de Márcia Baena. Tá bom? E eu não sou a mais presente nas redes sociais, não. Às vezes eu sou meio que de época. Tem época que eu tô super ativa, tem época que eu não tô muito, tem que melhorar isso. Mas, com certeza, em algum momento a gente consegue se falar por lá. Obrigado você também, Ivan, pela presença, pelo podcast de hoje, mais um episódio que fizemos aí. Beleza, Gus. Obrigado você, obrigado, Márcia. Como o Gus falou, é inspirador. E é legal ver toda essa sua trajetória, né? Uma construção riquíssima, linda, e eu acho, não tenho certeza, que inspirou muita gente, foi bem educativo. Acho que muita gente vai conseguir ouvir esse episódio e falar, poxa, quero fazer diferente, quero fazer isso, e acho que foi enriquecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço, assim, foi um prazer gigante, gostei muito da conversa, vou só ficar esperando a minha camiseta. Pode deixar que ela vai pegar. Gente, um prazer conversar com vocês, aqui Ivan e Gus, super obrigada pelo convite, tô super contente aqui, gostei muito de participar. A gente que agradece, e pro pessoal também seguir a gente nas nossas redes sociais da Mereu, e fique ligado para os próximos episódios, até mais. Até mais. Tchau.